pensar, se o Brasil tá mal, tem uma empresa que tá muito bem. Essa empresa chama BYD. Aí sim, hein? BYD, liderada hoje por um cara que é o embaixador da BYD, que é o Alex Rufo, que sempre traz novidade. Quando a gente vai falar de sustentabilidade, quando a gente vai falar sobre a indústria, né, automobilística, ela realmente bateu todos os recordes. E hoje você tem um time fantástico que eu gostaria que você nos apresentasse. Primeiro, seja bem-vindo, meu querido Rufão. Obrigado, turma. Realmente a gente montou hoje aqui a muralha da China. Praticamente isso, né? O Pablo, que vocês já estão cansados de conhecer, Pablo Toledo já esteve com a gente aqui, cuida de marketing, cuida de comunicação. A doutora Gabriela, que é o nosso jurídico, para a gente não sair daqui preso. Isso é o mais importante. E o Clemente Gauer, que é um craque em eletrificação já há muitos anos, antes mesmo da chegada das chinesas. Ele é conselheiro e diretor da Abravei e também cuida da parte de segurança da BVE. Então tem uma turma boa aqui para a gente apimentar o nosso discurso, meu querido Zuckerman. Muito bom. Olha, o Sami, a gente estava trazendo os dados das indústrias, né? E é impressionante, Samidana, o que a BYD fez, principalmente no mundo. E no Brasil, a gente sente a diferença quando você está na rua. A resposta está aí. É a quantidade de carros vendidos no Brasil. A gente fica muito impressionado. Pode colocar um pouco pra gente quais são os números hoje, porque a gente fica feliz de ver o resultado de uma empresa que conseguiu ganhar o mercado, né? Teve uma resposta do consumidor muito boa. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Sempre é um prazer estar com vocês. A BYD está com 80% de market share em carros elétricos, 30% em carros super híbridos. A gente, nesse mês, orgulhosamente, está como patrocinador oficial da COP. Legal. Então, tem uma aderência muito grande com o que está acontecendo no Brasil e no mundo nesse mês, né? A COP, para quem não sabe, é essa reunião em torno da discussão climática no mundo. A BYD tem como missão global a diminuição da temperatura da Terra em 1 grau. Eu não sei se o público da Jovem Pan sabe isso, mas essa é uma missão muito nobre da BYD. De que maneira? Captando a energia que vem do Sol com os nossos painéis solares, armazenando essa energia nas nossas baterias e promovendo a mobilidade elétrica. Como? Nos nossos ônibus e nos carros que o Brasil inteiro conhece, né? Já chegamos aí a 180 mil carros circulando pelo país e promovendo a mobilidade elétrica. O Rufo teve lá em Camaçari, a gente comemorou 14 milhões de carros no mundo inteiro. Zuzu, com 14 milhões de carros no mundo inteiro, a gente deixou de emitir carbono suficiente ou o equivalente a plantar uma floresta do tamanho do Equador. É esse o tamanho da BYD, né? É uma floresta do tamanho do Equador. Então faz todo sentido que a gente esteja em Belém como patrocinador oficial da COP. Quando você compra um carro da BYD, além de economizar, além de proteger o planeta, você está fazendo parte dessa mensagem, você está protegendo a terra desse tamanho, né? Uma floresta do tamanho do Equador. O curioso é que na China, né, que o país que sempre foi muito poluído, essa foi uma revolução que aconteceu, né, do meio ambiente, né, porque... Devolvemos o céu azul para a China, né? Não foi? Modestamente. Sim, a BYD, curiosamente, também começou com uma bateria, né, de celular. Eles têm a cadeia inteira, isso é uma grande vantagem. Inclusive a gente comentou faz umas 2 semanas que estava com um problema dos semicondutores. A BYD não tem isso porque ela tem o processo todo na mão, correto? Verticalizou. E exatamente, você tem muito mais controle da logística, da fabricação, de entrega, quando você também tem controle da cadeia produtiva. A BYD ela só não fabrica, me parece, Pablo, o vidro dos carros e também os pneus. Fora isso, e com esse problema que teve, eu discuti isso com o Sami, da falta de semicondutores, que ele já foi abalado por isso durante a pandemia, isso não acaba impactando a BYD. Agora, uma coisa que eu comentei aqui, Zu, que faz uma semana, e que eu acho bem legal, principalmente quando a gente fala de COP30, é mostrar como a BYD, ela não usa isso só na retórica. Legal. Né? O Baldi, desde a primeira vez que esteve aqui, há pouco mais de 2 anos, ele comentou o que o Pablo falou aí, da diminuição de 1 grau, né, na temperatura do planeta. E hoje a BYD é patrocinadora oficial da COP30 e na fábrica, como você bem comentou que eu estive lá na inauguração, a fábrica também é sustentável. Então, todo aquele processo de alimentação da parte elétrica na produção, ela vem através de energia eólica. Então, eu acho que isso a gente pode até colocar aí o Gauer nessa conversa. Boa, Gauer. Porque quando a gente fala de meio ambiente, Gauer, não adianta só a retórica em cima da tecnologia e inovação, mas ar limpo, né?
Eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes que a gente tem que ser dito isso, né? Porque assim, uma coisa é a questão de meio ambiente, outra coisa é saúde pública. Quando a gente olha, por exemplo, toda a preocupação que tinha na China com a poluição das cidades, a gente olha para São Paulo, essa ainda é uma questão em muitas capitais do Brasil. O Greenpeace, junto com uma entidade suíça, a IQR, fizeram um estudo em São Paulo de quantas mortes são geradas pela poluição do ar em São Paulo. Se calcula que a gente perde 20 mil vidas todos os anos pela poluição do ar. Isso dá uma economia, um impacto na economia de pessoas que trabalham, que geram economia na cidade, de até 6 bilhões de dólares. Impressionante. Então, é uma questão extremamente importante, né? E quando você tem um veículo híbrido ou elétrico, né, você tem a possibilidade real de rodar em São Paulo, todas as outras capitais do Brasil inteiro, sem lançar 1 grama de CO na atmosfera. Eu digo assim, o motorista vai poluir mais a atmosfera do que o próprio carro, né? Então, acho que esse é um fator importante. Muito legal. Vamos chamar a doutora Gabriela, porque eu sempre preciso de uma doutora, né? A doutora Gabriela, ela é do jurídico da BYD. Depois eu posso te consultar para problemas pessoais, né? Porque é sempre bom ter todos nós aqui, doutora. Vai fazer fila, vamos tirar 100 aqui. Né? Sempre à disposição. A gente tem uma grande polêmica também, que é a história do Corinthians, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente, porque a BYD, olha lá, o Beta, você que gosta do futebol, BYD com o carro lá do Corinthians. Como é que é essa história e conta como é que tá rolando? Sim, boa tarde, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente acaba entrando em bastante polêmica, né? Mas nesse caso, pra gente é uma situação muito tranquila. A gente patrocinou, né, o Campeonato Paulista, e uma das condições do patrocínio era que o campeão do Campeonato Paulista ganharia um BYD One Plus. Perfeito. E é isso que aconteceu. O que acontece é que internamente eles tiveram algum tipo de problema e a gente acabou não entregando ainda o prêmio, mas ele está em pé. O prêmio está com a gente só precisa entregar. Então é uma questão interna e ele é destinado ao clube. Ele é institucional, ele é destinado ao clube e não a pessoas, a dirigentes ou ao ex-presidente. Esse é um recado importante para a torcida do Corinthians, a torcedores como eu, Sim. o Rufo. O Rufo é corintiano roxo. A grande nação fiel como nós. Então, estamos falando para vocês e para nós, torcedores do Corinthians, esse prêmio é do Corinthians. Esse prêmio não é para um dirigente, não é para uma pessoa física. Esse prêmio é para a instituição e todo mundo que acompanha a BYD sabe, problema para entregar carros nós não temos, né? Perfeito. Há carros circulando por São Paulo, basta sair às ruas para ver que problemas para entregar carros nós não temos. Esse prêmio é do Corinthians campeão paulista de 2025. Por uma série de questões burocráticas, como a doutora Gabriela trouxe, internas do Corinthians, e aí o Corinthians tem que resolver suas questões internas, esse prêmio não foi entregue até hoje, mas a BYD está pronta para entregar esse carro desde o final do Campeonato Paulista. Perfeito. Esse não é um problema Pablão. da BYD. Tá respondido. O carro tá lá pro Corinthians, nosso time do coração, querido, desde sempre. Mas que fique bem claro que esse é um carro pro Corinthians, não para dirigente A, B ou C. Então, tá explicado. Isso se resolve. Você sabe o que acontece? Quando você faz muito sucesso na rede social, vai alguém querer te derrubar. É o que aconteceu com a BYD o tempo inteiro, com desinformação. O tempo inteiro. Veio com o negócio da bateria. Você lembra dessa história, né, Rufo? Muito. O Gauer deve... Eu queria até que você explicasse. Legal pro Gauer. Pro Gauer, cara, que são especialistas. Pergunta pra ele, Zuckerman, que é o que eu mais escuto na rua, e certamente ele. Carro elétrico explode, pega fogo, Gauer. Que isso é uma coisa também que o cara pega corte de rede social, a gente tem um especialista. A única coisa que explode é o coração de quem tem um carro desse. De amor pelo carro, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente tem hoje mais ou menos 370 mil veículos eletrificados no Brasil. A gente tem 5 ocorrências. Então o número brasileiro já é muito melhor do que lá fora, né? E por que isso? A gente está recebendo agora uma safra de veículos extremamente seguros, que são feitos para serem seguros. Agora imagina o seguinte, você compra um veículo que você roda 1/5 daquilo que você gasta em combustível. Aí você põe seu veículo para carregar na garagem. Aquele vizinho vai olhar pro seu carro e falar assim, porra, é demais pra mim, tá ligado? Olha o cara, olha a vida legal que o cara tá levando. E aí, normalmente, rola um problema em condomínios que, assim, ou o síndico ou o vizinho começa a olhar, esse carregador é seguro? Isso aí é seguro? Agora a gente tem que olhar para países como Noruega, que estão fazendo isso há 10 anos, sem nenhum episódio. Referência. A gente vai pra China. Agora a gente pode ir pra Etiópia. 100% de veículos novos são elétricos. E os caras estão fazendo isso, né? Então, assim...
a gente tem que garantir o acesso do brasileiro a uma estação de recarga segura, porque o problema não é o carro. O problema é a tal da gambiarra. Chamar o eletricista da esquina, Exato. né, Gauer? A gente normalizou tomar banho embaixo de chuveiro elétrico, que é um curto-circuito de cabeça. Agora, quando fala do carro elétrico, aí se levanta toda uma suspeita. O que eu acho que tem que ser trazido é o seguinte: carregar é extremamente seguro, especialmente durante o processo de carga, desde que o carregador seja instalado a contento, seguindo as NBRs certinhos e com um RT lavrado por quem instalou. Feito isso, cara, você tem a recarga mais segura possível. E, aliás, é muito mais seguro você ter um carro elétrico na sua garagem do que um carro a combustão. Porque o princípio do carro a combustão, como o nome sugere, é combustão. Esse é o carro que pega fogo, e não o elétrico. Mostrando aí que ele não é só boa pinta, que ele tem a face, que ele tem repertório aqui. É verdade. O Gauer manja. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Chegou o momento que a gente espera, porque a gente tá aqui com a alta patente da BYD e a gente vai fazer uma promoção muito especial, Samidana. Inclusive para quem empreende. Você que é empreendedor, eles tiveram uma sacada muito legal, porque agora tem um benefício. Qual benefício é esse para nossa audiência que vai sair hoje de BYD desse programa? Vamos lá. Legal, Zuzu. A fábrica começando a operar no Brasil, a BYD dá um salto muito importante, porque você consegue falar diretamente com quem faz, com um pequeno empresário, com quem tem um pequeno negócio. Então, por exemplo, o Dolphin Mini, para quem trabalha, precisa de um carro ágil como o Dolphin Mini, o carro urbano que ganhou o prêmio de melhor carro urbano mundial. Por exemplo, você tem um CNPJ e aí você não precisa ter uma empresa, você pode ter só o CNPJ. Esse Dolphin Mini sai por 107 mil reais. Então, o preço normal dele é 119. Se você tem um CNPJ, um pequeno negócio, 107 mil reais. 107 mil reais. King, sedã, super híbrido, mais BYD, econômico. Mais econômico, R$144.500, R$144.492, né? Um BYD King sedã da BYD. E o Song Pro, o SUV super híbrido da BYD também, que você consegue rodar até 1.000 quilômetros, combinando 100% de bateria e o tanque cheio, você consegue, tendo um pequeno negócio, tendo CNPJ, R$159.990. Isso porque são agora produzidos no Brasil, na nossa fábrica de Camaçari. Então, você sendo um empreendedor, tendo um pequeno negócio, não precisa ter um número grande de funcionários, só com CNPJ, vai numa das concessionárias da BYD no Brasil inteiro e consegue esse programa de vantagens da BYD. Muito obrigado. Olha só, se você está pensando agora em investir, em realmente trocar de carro, o negócio está com a oportunidade. Como? Na mesa. Na mesa. Tá na mesa. Primeiro você vai apontar o seu celular no QR Code que está na tela, você já vai poder entrar no site da BYD, mas o mais legal é o que a gente carimba aqui. Vai visitar uma concessionária. Quando você entrar num BYD, você vai fazer um test drive, você vai ver a tecnologia que é, você vai se apaixonar. E possivelmente, se você falar assim, conheço o Rufão, a turma vai te dar um desconto. Rufão é a senha. Rufão. E tem outra, pergunte para quem tem um BYD, principalmente motoristas de aplicativo, taxistas que usam a exaustão, porque eles vivem disso. Não conheci nenhum que não fale muito bem da marca. Então, tem endosso completo, exatamente. O melhor endosso é de quem tem e usa, além do test drive. 200 concessionárias no país, então tá difícil achar uma concessionária. 200 concessionárias. E, aliás, hoje tem um motorista de aplicativo que vai comprar um BYD. A pessoa que me trouxe pra cá, que legal. Maurício Barreto, falou que tá indo no concessionário comprar um hoje, porque a gente conversou, falou, cara, preciso de economia. Muito bom, turma. Vai lá na concessionária, você não vai se arrepender, BYD. Valeu, turma. Valeu, Pablo, turma, obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu, Rufão.